Olá a todas e todos, me chamo Sazana Assunção, sou mestranda em Educação Profissional e Tecnológica e irei falar brevemente sobre a relação trabalho e educação a partir do texto de Demerval Saviani, Trabalho e Educação, Fundamentos Ontológicos e Históricos, publicado na Revista Brasileira de Educação em 2007. Bem, para falar da relação trabalho e educação, Saviani toma como ponto de partida o fato de que o homem é um ser que se constrói a partir do trabalho, e esta construção acontece historicamente. Desta forma, o autor infere que a relação entre trabalho e educação é extremamente estreita. Isto porque tanto o ato de trabalhar quanto de educar constituem-se de atividades eminentemente humanas, e são humanas porque há elementos próprios do homem que lhe permitem realizar tais ações. A exemplo da racionalidade e da capacidade de adaptar a natureza assim. Desta forma, trabalho configura-se como o agir humano sobre a natureza com o intuito de saciar suas necessidades. Sendo assim, a essência humana é o próprio trabalho e ocorre ao longo do tempo. Ora, para garantir a sua existência, o homem necessita produzir-se. Entretanto, ele não nasce sabendo realizar tal produção, pelo contrário, ele precisa aprender e este processo de aprendizagem só ocorre por meio da educação. Por isso a relação entre trabalho e educação é tão estreita, porque a construção do ser se dá durante o processo produtivo que só ocorre através da educação imbrincada nele. Ao longo da história da humanidade, a sociedade sofreu diversas mutações no âmbito das relações sociais fortalecidas através do trabalho. Das comunidades primitivas, onde o meio de produção pertencia a uma coletividade, na qual o processo de aprendizagem se dava durante o próprio processo produtivo, ou seja, os homens produziam a sua essência e educavam-se ao mesmo tempo. Há a sociedade capitalista, na qual divisão do trabalho e a divisão dos homens em classes fizeram com que as atividades laborativas se tornassem dicotômicas, ou seja, umas voltadas para o intelecto, chamado trabalho intelectual, e outras próprias do manuseio, trabalho manual, com o intuito destas se configurarem como indicadores para a manutenção das relações de poder. A divisão da sociedade em classes provocou também uma divisão na educação, uma voltada para a classe operária e outra para a classe não operária. Saviani diferencia-as da seguinte forma: para a classe operária, a educação era voltada para o próprio processo do trabalho, enquanto que para a classe não operária, a educação era centrada nas atividades intelectuais, nas artes, nos exercícios militares, na oratória. Aqui cabe ressaltar que para Kelsen, a dissociação entre concepção e execução, isto é, entre trabalho intelectual e trabalho manual, foi a forma encontrada pelo capital de impor a subordinação do trabalho e, consequentemente, a desqualificação do trabalhador e a manutenção de uma sociedade desigual. Neste sentido, com o intuito de romper com a dualidade da educação, é que alguns autores marxianos e marxistas, como Saviani, Gaudêncio Frigoto e Marise Ramos, propõem uma educação omnilateral, ou seja, uma educação na qual o homem forma-se em sua integralidade, tanto ontológica quanto histórica e profissionalmente.